primeiro livro de Crônicas, 4:9. 4:9, tá? Todo mundo encontrou? Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Tem gente, hoje eu quero falar sobre isso, tem gente que nasce e tem tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar errado. Você olha para a pessoa e pensa, não vai dar em nada, porque parece que a vida conspirou contra. E tem gente que nasce e parece que tem tudo para dar certo, né? Tudo encaixado, tudo certinho. E por incrível que pareça, tem gente que nasce e tem tudo para dar certo e dá errado. E tem gente que nasce e tem tudo para dar errado e dá certo, né? E a gente fica querendo entender o porquê disso. E a gente vai ver hoje dois personagens, né? Que acho que eu vou desligar. Tá. Dois personagens. Um que nasceu e tinha tudo para dar errado, e outro que nasceu e tinha tudo para dar certo, tá? E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. O primeiro personagem é o Jabes. A palavra Jabes, ela literalmente, ela significa aquele que causa dores. Já pensou se você tivesse esse nome? Né? Como é que é o nome da tua mãe? Bianca. A Bianca, né? Vai lá na janela, você que me causa dores, venha, e é você. Tá? Você a infância toda ouvindo, né? Em vez de Letícia como é que é o feminino de Jabes? Não sei. Mas é assim, em vez de Letícia, você que só me causa sofrimento, vem aqui. Porque era o nome dele, era o significado do nome dele. Então era um indivíduo que já nasceu marcado, porque quando você desde nenê ouve que você chegou numa hora que causou sofrimento, ou veio por meio de sofrimento, porque diz assim, Jabes foi o mais respeitado de sua família. A versão dos irmãos está aí, Jabes era mais nobre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores eu dei à luz. O nome de Jabes significa sofrimento. E ele causou sofrimento à sua mãe já na hora que veio ao mundo, né? Nós não sabemos, a Bíblia não fala o tipo de sofrimento, mas a gente pode inferir isso, que talvez a gravidez tenha sido difícil, talvez o parto tenha sido difícil, ou talvez ele tenha chegado num momento difícil na vida daquela família, e de repente veio uma criança, e agora não tenho como cuidar esse moleque, só me causa dores e sofrimento. Então, já no seu nascimento dá a impressão que ele não era muito bem-vindo, e que provavelmente isso marca, né? Porque nós sabemos que a criança ainda no útero materno, ela sente as emoções da mãe. E se a mãe já tinha predisposição para dar esse nome para aquele garoto, imagine o que ele sentiu já quando estava sendo formado no ventre, e até depois na sua primeira infância, segunda infância, e ouvindo sempre, e sendo relembrado a ele, através do seu nome, que ele era uma pessoa que causava sofrimento, que causou sofrimento, que causava dores, que causou dores. Ele tinha tudo para dar errado, tá?
Outra coisa é que diz ali o texto, sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Quem deu o nome para ele foi a mãe. E não fazia parte da cultura da época a mãe dar o nome. Quem dava o nome normalmente era o pai. Então, e cadê o pai dele aqui? Não se fala do pai dele, provavelmente ele já nasceu com um pai ausente. A mãe assumindo a responsabilidade de dar o nome, de criar, isso, talvez por isso causou sofrimento, talvez ela tivesse que lutar para criar aquela criança. Então, ele era uma criança já marcada. Será que tem muitos por aí assim? Tem, né? Tem muitos por aí assim, muitos Jabes. Quando nós vamos evangelizar, é Jabes de um lado, é Jabes de outro, é Jabes de outro, é Jabes de outro. É um tal de gente que nasceu, que cresceu sem o pai, e a ausência do pai é um vácuo muito grande, porque Deus fez tudo certinho, né? Que tivesse a presença materna e a presença paterna, para que houvesse equilíbrio no desenvolvimento, no crescimento e tal. E Jabes já tem esse nome. Ainda bem que aqui todo mundo gosta do nome que tem, né? Todo mundo sabe o significado dos nomes, né? Então, ainda bem, né? Às vezes tem uns nomes que têm um significado estranho, né? A Rebeca é um toco de amarrar ovelha, né? Então, tadinha da Rebeca. Não, mas depois para ficar bonitinho mudar, né? Diz que é aquela que mantém os laços. Mas originalmente o laço era para segurar a cabritinha. Não, mas os nomes são bonitos. E não significa que por ter um nome assim, isso seria alguma maldição na vida de Jabes, mas é que o nome indicava a circunstância que ele nasceu. Né? Então ele tinha tudo para dar errado. E a mãe dele é que lhe deu o nome. Porque cadê o pai? Cadê o pai dessa criança? Por outro lado, a gente sabe que ele tinha irmãos, né? E como que seria o relacionamento dele com seus irmãos? Porque o texto contrasta, dizendo que ele acabou sendo mais nobre, mais respeitado, mais importante do que os seus irmãos. Parece que tinha uma disputa ali, né? E de repente ele deveria ser aquele indivíduo na família que todo mundo olhava, mais ou menos que nem Davi, né? Quando foi para ungir o rei de Israel, chamaram todos os irmãos e por último, até o profeta perguntou assim, mas você, seu Jessé, não tem mais nenhum filho? Ah, eu tenho, mas ele é músico. Eu? Está cuidando das ovelhas lá, né? Não deve ser aquele que diz que ele era franzino, de gentil aspecto, né? Ruivo, nada contra ruivo, né? Mas é o que o texto diz, que ele era provavelmente frágil, né? Na sua adolescência. Então, o que acontece? Jessé diz assim, tem que ir lá, manda vir. E daí aquele que ninguém provavelmente dava nada por ele foi ungido rei de Israel. Tem outras teorias aí, mas eu nem vou entrar nisso, tá? Quando diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe, a gente entende o pecado original, né? Da Adão e Eva. Mas tem alguns que entendem que aquele menino era um filho que tinha sido gerado fora do casamento e que Jessé, né, incorpora entre os irmãos, mas sempre desprezado, como aconteceu também com outro cara. Como é que é o nome do outro cara? Foi gerado fora do casamento? O Jefté, né? O Jefté era filho de uma prostituta e o pai dele o trouxe para conviver com os irmãos da família original daquele pai. Então ele era aquele que nasceu de uma aventura do seu pai lá em algum prostíbulo, e ele traz para casa, e os irmãos olham para ele e dizem assim, o que dizem?
expulsaram Jefté e disseram: ele não vai receber a herança do nosso pai. E ele foi expulso dentre os irmãos. Então existem casos de pessoas que são desprezadas, né, no meio da sua família. E Jefté acabou se tornando um juiz de Israel e fez algumas besteiras lá, mas ele se tornou um libertador, né? E ele aparece, sabe onde? Lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, o Jefté. Então existem casos assim. Nós não sabemos especificamente o caso de Jabes, mas nós sabemos que a mãe dele deu aquele nome para ele e via nele alguém que trazia sofrimento. Os irmãos dele, de repente, ele acaba se tornando até mais respeitado que os demais. E o pai dele, não se fala do pai dele. Provavelmente o pai dele deixou a mãe dele numa encrenca danada para criar aquele filho. Tá? Talvez tenha morrido, talvez tenha fugido, talvez tenha encontrado. Tinha uma lei no Antigo Testamento que se um homem visse numa mulher algo que lhe desagradasse, poderia ser o nariz muito grande, a orelha comprida, a boca feia, algo que lhe... Já pensou? Dele carta de divórcio. Se o homem olhasse na mulher e visse algo que desagradasse. Até chegaram para Jesus e perguntaram assim: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo, leia-se algo que lhe desagrada. E Jesus disse o quê? Não. Por qualquer motivo, não. E daí tem uma cláusula de exceção lá, que é o caso do adultério, né? Da traição, da porneia, a palavra lá. Conhece a palavra porneia, do grego? A palavra porneia, Jesus fala assim, é só em caso de porneia. Que é da onde vem a nossa palavra bem conhecida, pornografia, né? Então, Jabes, trocando em miúdos, ele tinha tudo para dar errado. E o que ele fez? Está no versículo 10, diz assim, 1 Crônicas 4, 10, diz assim: Jabes orou. Que simples, né? Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Como é que era o nome dele? Jabes, né? Aquele que causa dor, livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Viu porque ele se tornou mais nobre do que os seus irmãos? Abençoa-me, Senhor. Livra-me de dores. Livra-me do mal. Me dê prosperidade, aumenta minhas terras. Entendeu? Ele foi na fonte certa. Porque Jabes, ele poderia ficar remoendo, né? Ele podia ficar lá: ah, minha mãe me deu esse nome, eu sou um cara que não sirvo para nada, né? Eu só trago dor e sofrimento, vai acabar com a minha vida. Podia, né? Mas ele tomou uma decisão melhor. Ele orou ao Senhor. E quando a gente chega diante de Deus e fala com Deus, não importam as circunstâncias da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, dos nossos relacionamentos em casa. Talvez tenhamos problemas com a mãe, com o pai, talvez tenhamos problemas com os nossos irmãos, com a sociedade em si, mas Jabes mostra o caminho. Jabes orou. Um dia a Vitória, bem pequenininha assim, perguntou para mim, assim, para nós, né? Perguntou assim: o que é besorô? Ela era assim, dessa mãe, tá? O que é besorô? Daí, mas por que besorô? Não, é que vocês ficam cantando já besorô, né? Então, mas como já besorô, nós devemos orar. E o Senhor vai nos abençoar.
e mudar a nossa vida. Jabes tinha tudo para dar errado. E ele se tornou mais nobre, mais respeitado do que todos os seus irmãos, porque ele buscou a Deus na sua adversidade, né? Agora nós vamos ver um outro caso. Vamos lá para Juízes, no capítulo 13, que é a história que todo mundo conhece, que é a história do Sansão. Sansão é o cara que tinha tudo para dar certo. Não é verdade? Ele tinha tudo para dar certo. Porque o que diz a palavra aqui? É no capítulo 13 de Juízes, diz assim, todo mundo encontrou? É Juízes 13. Depois de Josué. Tem um violão, hein? Tem bastante. Depois. Então, aqui no capítulo 13 de Juízes diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem bebida fermentada, não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, Sansão, ele já vem ao mundo mediante de um milagre, né? A mãe dele era estéril. Então, ele já entra nesse mundo sendo fruto de milagre, né? E o anjo de Deus vem ainda. Olha, quantos aqui recebem visita de anjo regularmente? Ele já veio o anjo para falar isso e abençoar a mãe dele, e dizendo ainda que ele é consagrado desde o ventre. É mais ou menos que nem vocês todos aí, né? Israel estava ainda na barriga e ele já foi consagrado ao Senhor. Acho que você também, você também, você também, você também, você também. Não é verdade? Consagrado desde o ventre. Então, naquele tempo havia o voto de Nazireu, né, uma consagração, mas nós hoje em dia somos consagrados ao Senhor. Eu, quando nasci com o coração, pulmão, tudo fora do lugar, né? Tirasse o oxigênio, eu ficava roxo, daí colocava o oxigênio, a médica pegava e saia correndo comigo para cuidar. Meu pai dormia debaixo da cama do hospital, pedindo a Deus que eu, né, sobrevivesse. Todos os homens que minha mãe gerou morreram no momento do nascimento, né, ou durava aí uns dias, né? E daí chega eu e já vou morrer também, né? E ela consagrou ao Senhor, né? Ela entregou ao Senhor. Então todos nós temos uma experiência, né, de uma entrega de Deus. Eu acredito que todos aqui, né? E o que aconteceu? Esse cara, ele foi consagrado, teve manifestação de anjos, teve milagres, desde o nascimento. Olha, ele é consagrado, está no versículo 7 no final, desde o dia do nascimento até o dia da sua morte. Ele foi consagrado a vida dele inteira a Deus. Então, ele tinha tudo para dar certo, né? E quando... É uma coisa interessante que diz ali no 8, diz assim: então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Isso é o pai dessa criança. O Jabes, cadê o pai do Jabes? Não tinha pai, né? Esse tinha pai. E esse pai ainda pediu a Deus orando: olha, manda lá aquele anjo de novo para que ele me ensine como que eu devo ensinar o meu filho.
Que bênção, né? Os nossos pais, né, fazendo isso, querendo sabedoria de Deus. E Deus ouviu a oração de Manoá e veio o anjo e falou com quem? Com a mãe de Sansão, e a mãe de Sansão fez o quê? Falou com o pai. Disse, ó, o anjo veio de novo e tal. Significa o quê? Que havia diálogo, né? A mãe e o pai. Então ele entra numa casa em que os pais estão unidos, pedindo orientação de Deus, já tudo para dar certo. Né? Que houve com esse cara? Como é que você chamou ele mesmo? E daí? E sabe o nome do anjo que apareceu para ele? O Manoá perguntou, qual o seu nome? Né? Perguntou para o anjo, está no versículo 17. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual o seu nome? Para que prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra. Daí o anjo disse assim, por que perguntas o meu nome? Meu nome é o quê? Maravilhoso. Aqui na minha tradução está, o meu nome está além do entendimento. Mas o meu nome é maravilhoso. A gente até canta, né? Meu seu nome, conhece? É maravilhoso. Refere a quem mesmo? A Jesus. Mas seu nome será? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, não é? Maravilhoso conselheiro, não, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então pode ser uma alusão até ao Senhor. Tinha tudo para dar certo, né? Pô, você vai nascer, Jesus vai lá orientar o teu pai e tua mãe. Não, se não é Jesus, é um anjo de Deus, né? Mas vamos lá. E ela deu a luz e pôs o nome da criança. Qual que era o nome do Jabes? Significava o quê? Causava sofrimento. Aquele que causa dores, né? Sofrimento. E o nome Sansão significa aquele que concede, o que traz luz. Pequeno sol. Tinha tudo para dar certo, né? Isto é aquela expectativa, né, aquele que brilha, né? E a gente quer um filho que brilhe, né? A luz do Senhor. Mas daí o Sansão começou a cometer coisas erradas. A primeira coisa errada, capítulo 14, versículo 1, olha assim, diz assim, primeiro erro aí do Sansão. Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e sua mãe, viu uma mulher filisteia, inimiga, em Timna, consigo essa mulher para minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre seus parentes ou todo o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Então, a queda do indivíduo começa aí. Porque ele era um cara consagrado, mas daí ele vai arrumar uma mulher lá no meio dos filisteus, de um povo incircunciso, inimigos do povo de Deus, e daí o pai ainda diz, hã? E ainda confia nela, mais ruim. Não, esse é outro ainda, você nem sabe, esse é outro. Mas daí o que acontece é o seguinte, é que o problema de Sansão é que ele tinha uma fraqueza. Saia. Exatamente. Então ele não podia ver um rabo de saia. Daí o que acontece? O Sansão tinha tudo para dar certo, mas foi escolher a mulher errada no lugar errado, no meio das pessoas erradas, com uma crença errada. Ela adorava outros deuses. O deus dos filisteus era se não me engano, o Dagon, né? Imagine. Daí vai uma de vocês aí, ou um de vocês, né? E vai lá fora, encontra lá uma moça linda, essa que eu gosto, rapaz lindo, é esse que eu gosto, devoto da Aparecida. Né?
daí? Será que dá certo? Uma comunhão, credo. Ou um macumbeiro? Meu Deus do céu. Ah, ele é lindo, ele bate tambor no ritmo. Ah, você acha que vai dar certo? E o nome dele ainda, Pequeno Sol. Aquele que brilha, ou nasceu para brilhar, alguma coisa assim. Foi consagrado desde o ventre, pela vida toda, tinha toda uma disciplina para que ele fosse um homem de Deus, né? Ele não podia se aproximar do bebida alcoólica, porque era o voto de Nazireu, né? Ele não podia tocar em cadáver, né? Que é a segunda coisa que ele faz, né? Vamos ver ali. Quando ele foi lá, ele queria aquela mulher de tudo quanto é jeito, ele matou um leão e rasgou o leão mesmo, que ele tinha muita força. Só que no cadáver do leão vieram as abelhas e fizeram mel, fizeram favo lá de mel. E um dia ele estava passando por ali, ele sabia que ele era consagrado, o Senhor que não podia encostar em cadáver, que era uma das normas, e ele pegou o favo do corpo morto do leão, comeu e deu para a família toda. Sabe por quê? Aquilo que parece ser doce para nós, e ele foi lá por causa da mulher, né? No meio do caminho aconteceu isso. Isto é, você não contamina só você, você não estraga só a sua consagração, você contamina tua mãe, teu pai, teus irmãos, tua igreja, onde você passa. 3 vezes. Olha o que diz ali, ó, versículo 8, diz assim, ó. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Aí, olhar o cadáver do leão, ele não podia pegar em cadáver. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. Não tinha mel em lugar, não? E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Então, sabe aonde você anda, na faculdade, na escola, nos lugares aí, você vai encontrar favos de mel, né? Aí, aquele rapaz é um favo de mel, né? Você vai lá e dá um beijo, porque a boca dele é doce. Daí você chega em casa, só que o cara está acabando com a sua consagração, está acabando com o seu relacionamento com Deus. E você vai trazer para dentro da sua casa algo que vai contaminar toda a sua família. Depois vira um inferno aquela casa, sabe? É briga, é confusão. E ainda se você mantém esse relacionamento, você vai ter dor de cabeça mais tarde. Sabe o que aconteceu quando o Sansão foi lá para dormir com essa mulher que ele conseguiu aí? Ele chegou lá para dormir com a mulher, e daí o pai dela disse assim, ela não está, mas pode dormir com a irmã dela, porque eu dei ela para outro cara. A cara dela. Então, a coisa é complicada. Capítulo 15, versículo 1, o que diz ali? Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da sua irmã. Então, tá vendo? Não adianta você querer favo de mel em cadáver de leão. Não adianta você querer, se não foi com aquele amor que eu estou, né? Porque ele estava apaixonado, é a mulher que o agradava. E depois você vai ficar só um chifrudo a mais, né? Porque
Deu para o amigo dele. Diz o texto ali, ó. Eu estava tão certo que você odiava que a dei ao seu amigo. Entendeu? Foi isso mesmo que se queria escrever para você. Foi. Isso daí ilustra bem as relações humanas fora do âmbito da direção do Espírito, da direção de Deus, da palavra de Deus. Quando você sai debaixo desse guarda-chuva, você se apaixona, você encontra seus favos de mel, mas está tudo contaminado com cadáver. E você se alimenta daquilo, contamina todo mundo e ainda sai mal na história, porque de repente aquele ou aquela que você tanto amou, você está dividindo com 3 ou 4 com os amigos, né? E o que vai acontecer? A sua consagração, o seu chamado vai para o belelé. E outra coisa, ele tinha tudo para dar certo, né? E Jabes tinha tudo para dar errado. Estão entendendo? Que a gente pode, tudo é resultado das nossas escolhas. Jabes escolheu orar ao Senhor e não ficar remoendo. Orar ao Senhor. Não ficar tendo pena de si mesmo. Ele orou ao Senhor e diz: faz eu prosperar. Me abençoa. E ele acaba subindo a um patamar de ser chamado mais nobre do que todos os seus irmãos. Era o mais respeitado da sua família. Enquanto que Sansão só causou vergonha da sua família. Para a gente não ficar muito comprido, vamos lá no capítulo 16. Daí essa é uma resposta para Jennifer, né? No capítulo 16, Jennifer, diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Então, ele é um homem consagrado, né? Eu não vi essa parte que ele diz, não, Sansão. Agora olha o versículo 4, o que diz lá? Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek chamada Dalila. Agora que chegou a Dalila. Entende? Porque ele queria aquela mulher, morria por causa dela. Não sei se ele aceitou a irmã dela, mas sabia que ela estava com um amigo dele. Entendeu? Olha, relações estranhas, né? E depois ele, hoje eu vou dormir com uma prostituta. Daí, dali a pouco, ele se apaixona por quem? E todo mundo conhece a história de Dalila, né? Dalila foi aquela que conseguiu pegar e descobrir o segredo da consagração de Sansão. Tá? Ele tinha tudo para dar certo. Mas olha as escolhas desse cara. E quando você não faz as escolhas certas, você acaba como Sansão. Vamos ver como é que ele acabou? Eu gosto dessa história por causa disso. Versículo 20 do capítulo 16. Depois dela ter cortado o cabelo dele e descoberto tudo, ele está no versículo 20 do 16, diz assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. A pior coisa de você ser crente e tomar decisões erradas, como Sansão fez, é que você não percebe que gradativamente você está se distanciando de Deus e você chega no momento que você pensa que você ainda está lá, mas você já está perdido, longe. Isso é algo tão assim, é interessante como a mente engana, né? Você acha que tem tudo sob controle. E Sansão, ele acordou e pensou: vou fazer como sempre fiz, porque ele era forte, né? Devido à sua consagração, e lutava, e ele vai, sem perceber, que ele já não tinha poder, ele já não tinha comunhão, ele já não tinha o Senhor
nele, porque o Senhor o tinha deixado. Então decisões erradas trazem isso, né? E daí o final da vida de quem age assim está no versículo 21. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-lhe com algemas de bronze e puseram para gerar um moinho na prisão. Olha só a vida do cara. Sabe como é que era um moinho? O moinho era uma roda assim para moer, né? As especiarias, que normalmente era empurrada por burro, né? Amarrava a corda do burro, o burro ficava dando voltas assim, certo? E agora era o Sansão, que está, a vida é um moinho, lembra da música? É o que ela falou, né? Mas qualquer pessoa que toma decisões erradas vai terminar a vida andando em círculo, puxando uma pedra de moinho como um animal, um burro. Até o Salmo número 32 diz assim: não sejas como a mula, como que não tem entendimento, não seja como o jumento, vamos dizer assim, tá? Que é para ouvir a palavra do Senhor. Sabe que está escrito isso no Salmo 32, né? Então, você toma decisões erradas, você termina a sua vida andando em círculo, tá? Com peso danado nas costas e sem visão, porque furaram os olhos dele. Isso espiritualmente, você perde a visão espiritual, você não sabe nem onde está, nem o que está fazendo, às vezes nem percebe que na verdade você é um jumento carregando peso e andando em círculos. E no final da sua vida, você não tem nada. O seu chamado, porque as suas decisões na sua juventude foram decisões apaixonadas e erradas, distanciadas da palavra de Deus, né? Sansão, ele acabou por se arrepender, né? Porque os inimigos dele disseram assim: tragam aquele cara para que nós possamos nos divertir. Ele virou espetáculo de circo. E é assim que sua vida vai virar se você foi para longe dos caminhos do Senhor. Vira espetáculo. Diz ali no versículo 25, olha que interessante: com o coração cheio de alegria, os inimigos, né, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. Você gostaria de ser, não sei como é que está na sua tradução aí, divertir? Sabe as pessoas rindo de você, zombando de você, zoando de você, que você tomou decisões erradas e você não passa de um animal andando em círculo, carregando peso, sem visão e sem perspectiva, e o povo querendo se divertir às suas custas. E daí levaram Sansão, mas Sansão fez o quê no final da vida? Ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele disse assim, no versículo 28, Sansão orou ao Senhor: ó soberano, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me força mais uma vez e faze que eu me vingue dos filisteus. Mas olha, não precisa, porque ali ele morreu, sabe? Foi o último ato dele. Ele se arrependeu, ele orou ao Senhor. Mas já no finalzinho, sendo que você pode ter a vida inteira de servir a Deus. Entende? Mas lá, imagine, o pedido dele foi sincero, mas ele não tinha mais tempo. Entendeu? Ele não tinha mais tempo. Por isso que lá em Eclesiastes diz o quê? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vem o tempo que você já está, e você não tem mais condições. Tem um texto, qualquer hora eu vou pregar sobre esse texto, em que o rei Davi, ele foi para a batalha. Quando ele estava no meio da batalha, sabe o que aconteceu com ele? Ele cansou. E daí os soldados chegaram e disseram: olha, seu tempo já passou, agora você é treinador, fica ali que a gente dá conta aqui. Porque o tempo tinha passado e Davi, o grande guerreiro, chegou no momento.
em que as forças dele estavam se esvaem naturalmente por causa da idade. Isso é, a gente envelhece. Tá? E agora, Davi ainda teve a vida inteira servindo a Deus, cometeu erros e tal, mas serviu a Deus. Mas imagine você desperdiçar a sua vida toda e talvez, quando você estiver quase morrendo, você se arrepende. E daí você não tem mais nada para oferecer ao Senhor. A Bíblia diz que tem gente que vai chegar no céu cheirando fumaça. Está lá em 1 Coríntios, né? Diz assim que se a obra de alguém se queimar, o tal será salvo. Todavia, como que? Pelo fogo. Tá? Vocês que são jovens, vocês têm a vida inteira pela frente. Eu não quero ver nenhum de vocês empurrando pedra de moinho como se fosse um jumento, sem visão e andando em círculo. Mas não. Que sejamos como Jabes, né? O que Jabes fez? Buscou o Senhor, pediu prosperidade ao Senhor. E o Senhor o abençoou. Tá? Que seja isso na nossa vida. Tá? Eu queria dizer para vocês que vocês têm tudo para dar certo. Eu vou pedir para o Israel cantar uma música. A música que o Israel vai cantar, não sei se vocês conhecem, é sobre a história do Jabes, tá? Ouve, ó meu Deus, a minha oração. Atende, ó Senhor, a voz do meu clamor, como Jabes orou. Eu também vou orar, como o Senhor o abençoou. Também pode me abençoar, abençoa-me, abençoa-me, Senhor. Faz-me prosperar, minha tenda ampliar, e de todas as dores vem me livrar. Esconda-me do mal na palma da tua mão. Onde quer que eu for, abençoa-me, Senhor. Não vou repetir passado de maldição.